Bom, Elivaldo, vamos primeiro aos temas nacionais. Já já a gente vai mostrar para você o que aconteceu no Senado. Vamos primeiro mostrar a Câmara e já já você vai ver também trechos da entrevista exclusiva que o ex-presidente Lula concedeu ao SBT, falando sobre Lava Jato, falando sobre Ministério Público, sobre a sucessão de 2018, já já aqui no Notícia da Manhã. A gente começa destacando a aprovação da reforma trabalhista, aprovada já na madrugada de hoje. Discussões, votação complicada, com muitas polêmicas, você vê as manifestações em plenário, mas foram 296 votos contra, favoráveis, e 177 votos contrários à reforma trabalhista. Então, aquele texto base aprovado na comissão, Elivaldo, levado ontem já a plenário, mesmo com todas essas manifestações contrárias, 177 votos contrários dos deputados, aprovada já a reforma trabalhista na Câmara. Pois é, Nádia, era o esperado. A aprovação, a matéria exigia quórum simples, ou seja, 50% mais um dos parlamentares presentes. Estavam lá aí 480, não chegaram 500, o quórum não chegou a 500 parlamentares. Bom, a aprovação correta, agora o texto segue para o Senado. Se era um ensaio ou uma vitrine para a votação da reforma da Previdência no início de maio, o governo também já fica em alerta, porque não conseguiu os 60% dos votos que exige a PEC da reforma da Previdência, ou seja, os 308 votos favoráveis. Então, acende o sinal aí amarelo de atenção no Palácio do Planalto, até porque foram muitas as infidelidades de partidos aliados, inclusive do próprio PMDB. Somente o PSDB e o DEM deram conta da fidelidade quase que plena, total, a essa matéria de interesse estratégico para o governo federal, para o presidente Michel Temer. Pois é, agora segue para o Senado Federal esse texto da reforma trabalhista, que foi aprovado pela Câmara ontem. Agora, nós vamos falar sobre duas votações importantes do Senado Federal ontem. Primeiro, a do foro privilegiado, que foi aprovado em plenário por unanimidade dos presentes. Foram 75 votos. Isso é uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. E foi só, Elivaldo, a primeira votação. Essa PEC ainda precisa passar por mais votação no Senado, precisa a Câmara passar por mais duas votações. Ontem, o que eu ouvia de praticamente todos os analistas políticos não se enganem, porque o Senado Federal não vai acabar com o foro privilegiado. Por quê? Nós temos aí dezenas de investigados, de envolvidos, só na Lava Jato, só nas delações da Odebrecht já pega quase metade do Congresso Nacional. Então, que interesse teriam os parlamentares em rasgar o seu foro privilegiado? Então, essa votação que foi ontem de forma apressada, alguns consideram que foi porque o Supremo já sinalizava numa interferência de agir antes do Congresso para melhor definir o foro privilegiado, né, de quem teria direito, quem não teria direito, enfim, acabar com o foro. Na verdade, essa era a grande intenção. Então, o Congresso agiu um pouco antes, mas há quem duvide que essa PEC vai sair do papel. Essa decisão vai sair do papel, Essa decisão né, vai sair Nádia? do papel. E também foi uma espécie de satisfação à sociedade, há uma pressão social muito forte contra o foro privilegiado. Eu acho que também foi uma resposta um pouco desse momento que vive o país, essa manifestação dos senadores, essa primeira votação da PEC que põe fim ao foro privilegiado. E você viu ali o placar de 54-19, aquele placar já foi de uma outra votação, foi a votação sobre o abuso de autoridade, o projeto de abuso de autoridade que foi votado ontem também no Senado, tipifica o abuso de autoridade, houve algumas modificações, está aí esse placar, inclusive o juiz Sérgio Moro, Elivaldo, que é, na primeira instância, quem faz toda a investigação da Operação Lava Jato, chegou a dizer que merecem elogios os parlamentares por aprovação desse projeto de lei que tipifica o abuso de autoridade no nosso país, envolvendo todas as autoridades aí em uma forma, envolvendo as autoridades que poderiam abusar do poder, de alguma forma, que houve avanço, porque na Comissão de Constituição e Justiça havia sido votado de uma forma, mas quando chegou em plenário houve modificação, e há quem ache que foi um avanço, né? Até porque, Nádia, o argumento forte que caracterizou essa votação é a natureza da lei que existe hoje. É uma lei dos anos 60, do regime militar ainda. Portanto, ela faz parte de uma espécie de entulho da ditadura militar. E essa rediscussão, essa reforma, pode atualizar com base na realidade atual do país. Vamos falar sobre a greve geral amanhã, dia de paralisação, Elivaldo, e é uma mobilização muito grande. O país promete realmente parar nessas adesões previstas para amanhã.
contra a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Vamos ver aqui quais são os sindicatos que já confirmaram a paralisação, Elivaldo. Temos aí os técnicos da Fazenda Estadual do Piauí, os professores e técnicos da Universidade Estadual, da Universidade Federal, do IFP também já aderiram a essa paralisação do dia 28. Os trabalhadores em educação do Estado também já aderiram. Escolas públicas e escolas privadas, algumas também já estão aderindo, porque nós temos dois sindicatos, o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado, o Sindicato dos Professores das Escolas Privadas. Então, pelo menos duas grandes escolas já, inclusive, enviaram comunicados aos pais dizendo que não vai haver aula nesta sexta-feira. Também param os agentes penitenciários, os servidores do INSS também confirmaram a adesão a essa paralisação, essa greve geral. O Sindicato dos Urbanitários, que contempla aí a Eletrobras, a Gespisa, a Chesf, a Ingerp, Coab, a SAI de Campo Maior, também envolvendo aí nos urbanitários, já avisou a paralisação. Os Correios, eles estão aí numa outra vertente, porque eles já sinalizam com uma greve por tempo indeterminado, mas devem também aderir à paralisação de amanhã. Os bancários também aderem, portanto, os bancos não vão funcionar amanhã. Os setores do Judiciário, TRT, Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral, Justiça Federal também já anunciaram que aderem à movimentação. Servidores municipais de Teresina, servidores municipais de Nazária, motoristas e cobradores devem fazer uma paralisação amanhã de manhã. A gente vai ter mais detalhes sobre isso, então, como vai ser essa paralisação dos motoristas e cobradores, mas eles devem fazer uma paralisação também. Os aeroviários e os aeroportuários também aderem a essa paralisação da greve geral. Então, vai haver reunião na Praça da Bandeira, depois tem caminhada pelas ruas do centro. Cerca de 30% do efetivo total vai funcionar, porque são aqueles serviços essenciais que precisam funcionar. Então, uma boa adesão para quem está organizando aí essa paralisação. Vai parar tudo. Vai parar muita coisa realmente. Com certeza.